Boa tarde a todos que estão conosco nesse encontro. Ex-alunas chegando para nos ouvir. Olha só, Boa tarde. nossa equipe de comunicação, que é liderada por Eduardo Gouveia e Lina Rosa Vieira, dois queridos parceiros e super competentes nessa área, nos lançaram esse desafio. Eles que já estão com um projeto para, nesse mês de abril, nas redes sociais do colégio, colocarem a presença dos nossos professores que construíram um material para comunicação bacana. Já começamos com um vídeo de Terezinha, diretora pedagógica. Vamos ter podcast e um vídeo com Luciana Mello, a outra diretora. Hoje eu e Renata nessa live. E vamos seguir também integrando nesse tipo de ação e de comunicação o restante do SOP, logo em seguida professores, porque vamos ter que aprender e vamos ter que fazer uso das tecnologias para nos aproximar mais, a gente que é uma escola por excelência do acolhimento, do encontro, da interação. Estava sentindo falta desse contato mais próximo. Estávamos aguardando também a definição dos novos rumos, né? Hoje a gente teve a confirmação das férias estendidas, já está saindo uma comunicação, já saiu a comunicação oficial disso, nós já enviamos para a nossa equipe. Então, a gente está vivendo hoje já essa certeza de abril todo de férias, né? E de um novo projeto para a partir daí. Então, a gente está com desafios e são sobre esses desafios também que a gente vai dedicar um pedacinho dessa live. Eu vou passar para a Nata cumprimentá-los e depois eu volto para falar dessa dinâmica do trabalho dessa tarde com a gente, né? Desse final de tarde. É um prazer imenso estar com vocês aqui, com Rejane, minha ex-professora, formadora e apaixonada pela educação, né? Eu acho que será uma rica oportunidade para todos nós conversarmos, tirarmos alguns medos, diminuirmos as ansiedades e poder fazer troca. Diálogo, troca é o melhor caminho para esses novos tempos que aqui estão se configurando para a gente. Perfeito, Nata. Então, Para quem está chegando agora, gente, muito obrigada aí pela presença de vocês conosco. Para quem não me conhece e não é da comunidade Apoio, eu sou Rejane Maia, sou pedagoga, fui fundadora, né? Aliás, sou fundadora do Colégio Apoio, hoje não sou mais sócia, mas sou diretora pedagógica, juntamente com Renata Gabriel, que está comigo hoje nessa live. Eu já apresentei Renata como uma querida ex-aluna, orientanda e hoje parceira de direção. Também junto conosco estão Ana Mello, Terezinha Cisneros, que foi sócia fundadora comigo, junto com Lila, Clark e Cessa Gomes. Nós quatro criamos esse projeto tão lindo, que hoje estamos tendo a parceria também da Baema Educação conosco, e Luciana, Renata e Rosimeire, Meirinha, conosco na direção. Somos 5 hoje na direção, eu e Renata hoje estamos representando essa equipe nessa live, que tem esse tema, né, dos desafios da educação de crianças e adolescentes em casa. E aí a gente resolveu, eu e Renata, construindo essa live, a gente pensou em dividir em blocos. Eu vou fazer uma rápida introdução desse contexto atual. Depois, então, a gente vai falar, a Renata vai seguir falando um pouco dessa importância de se ter uma rotina nessa vivência em casa, que a gente não sabe por quanto tempo durará. Depois eu volto para falar mais um pouquinho dos papéis dos educadores nesse momento tão único da nossa vida, que é o papel dos pais e dos professores também, que a gente não pode deixar de olhar com todo carinho para esses nossos grandes protagonistas do projeto Apoio, esses grandes parceiros. Então, eu vou falar um pouquinho dessa função social da escola, do papel da família, do papel da escola. Depois, Renata volta para falar melhor sobre esse momento, então, do uso dessas tecnologias como uma quebra de paradigmas, como uma nova possibilidade de se ensinar, não da forma desejada, que a gente acredita, que a gente investe, mas da forma possível por uma contingência que estamos vivendo. Então, a gente tem que se adaptar e fazer da forma melhor. É o que eu posso garantir a vocês, e aí falo em nome de toda a equipe, que seja a forma que a gente tiver que fazer, a gente fará da forma mais cuidadosa,
mais respeitosa e mais sintonizada com os nossos princípios e valores. Isso é importante para tranquilizar a todos. E terminaremos esse momento falando um pouquinho de sugestões de ideias para esse tempo ainda de férias, porque voltaremos a fazer uma outra live para professores no final de abril, falando dos novos tempos que virão, e também podemos fazer outras para pais, numa outra circunstância, caso a pandemia e o isolamento ainda nos faça ter que permanecer dessa forma, à distância, por mais tempo. Então, esse é o formato da live. Eu vou agora voltar para esse momento de contextualização. Eu já falei um pouquinho. Eu acho que estamos todos, cidadãos do mundo, vivendo um momento ímpar, não é? A gente vai ter um antes e um depois dessa pandemia. Ninguém passou por nada igual do nosso ciclo de convivência, né? Não houve na história a última hora em que o mundo parou, faz muito tempo. Eu acho que não temos mais pessoas vivas para contar essa história. Então, o mundo literalmente parou por um vírus e a gente está tendo que ressignificar e se reinventar a cada dia. Então, estamos mergulhados nas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, seja em home office ou outras pessoas tendo que ir para o front, não tendo a condição de poder estar em casa com os seus familiares, se cuidando, se preservando, mas tendo que ir cuidar de outros. Inclusive, na nossa comunidade, tem muitos pais, mães, precisando estar nessas circunstâncias. Então, a gente entende que estamos todos hoje vivendo um momento, que eu diria, do maior impacto nas nossas vidas. Um momento que vai deixar registros e que vai nos obrigar a nos reinventarmos, como eu falei. Eu acho que nós não vamos fazer, depois disso tudo, nada muito igual, né? Eu já li muitos textos, todos estamos lendo, ouvindo, que nada voltará ao normal, até porque essa normalidade é questionável. A gente vai ter uma outra história após tudo isso, mas a gente quer, agora, nessa conversa, tranquilizar mais as pessoas que estão vivendo como nós, todo esse mundo de incertezas, de medo, de intranquilidade, né? Essa situação que nos deixa completamente sem chão, porque a gente não sabe do amanhã, a gente hoje sabe que tem que se cuidar, estamos sendo bombardeados de informação, mas o mais importante agora é que a gente cuide, gente. Cuide do nosso bem-estar emocional, cuide da nossa família, cuide das nossas emoções. Acho que a gente precisa estar fortalecido para enfrentar toda essa adversidade, todo esse mundo de coisas imprevisíveis que vem aí. Então, saúde é o mais importante, é o nosso bem maior. Não vamos poder pensar em educação, em aprendizagem, se não estamos com saúde, se não estamos tendo esse cuidado agora. Então, a gente precisa cuidar primeiro da gente e daqueles que a gente ama, que estão perto, seguindo as orientações dos órgãos oficiais, tendo aquela responsabilidade pessoal e coletiva, não é? De cuidar de si e cuidar também do nosso planeta, sermos responsáveis diante do que está aí. Então, a gente sente que o momento agora, gente, não é de privilegiar quanto de conhecimento acadêmico os alunos estão perdendo, como é que a escola vai fazer para recuperar. Não é hora de se pensar nisso agora. Claro que as escolas, responsáveis como são, e nós, educadoras super comprometidas, não estamos parando de construir possibilidades, de pensar nesse amanhã. Estamos sonhando todas, podermos voltar a nos abraçar, a estarmos fazendo nossos bom dia, nosso boa tarde, com aquela alegria tão própria do Colégio Apoio. Então, isso é o nosso sonho. Eu acho que é o sonho de todo cidadão hoje, que isso passe logo. E a gente confia muito na força da nossa equipe. E também queríamos dizer para vocês, pais, contem conosco. Nós estamos também já abrindo canais de comunicação sempre que mandam coisas para a gente. A direção está em plantão permanente para responder tudo isso. A gente quer que vocês se sintam que a nossa parceria é verdadeira, não é só no texto, ela é na prática. A partir de amanhã, as nossas psicólogas também abrirão um canal de plantão para acolher dúvidas, necessidades de vocês. Então, nós da equipe Apoio queremos que vocês estejam bem. O contexto é duro, é um contexto difícil, mas agora a gente vai pensar muito mais no valor dessa aprendizagem informal, dessa aprendizagem assistemática,
desses conhecimentos tão maravilhosos que podem ser construídos e são legitimamente construídos em família, de uma maneira leve, sem cobranças. Há muito a se fazer para construir competências que a gente na escola diz, competências de base, e que nascem em casa. Então, é sobre isso também que a gente vai conversar num próximo bloco. Então, hoje, o momento é difícil, é incerto, mas a gente tem muita esperança dentro de nós, a gente tem muita confiança no novo amanhã. A gente está aqui juntas, junto com as nossas outras diretoras, com as nossas parceiras, se reunindo quase todo dia, construindo formas de garantir que nossa equipe esteja contida, que a gente possa logo, logo se reencontrar como equipe e continuar o nosso trabalho, sabendo que virão desafios pela frente, mas vamos vivenciá-los um por um, com o zelo que sempre nos foi característico. Eu vou passar para a Renata, porque eu acho que antes de passar para a Renata, queria só falar de que todas nós fomos pegos assim, abruptamente, né? A escola teve praticamente 2 dias para se organizar tarefas para um tempo de recesso inicialmente, de 18 a 31 de março, e em seguida vieram as férias e nós tivemos que nos isolar sem muito preparo, sem nenhuma condição de se organizar muito como escola, né? A gente imediatamente teve que desligar a equipe para preservá-la, para cuidar de todo mundo, seguindo as orientações governamentais. Então, agora é tempo de... As férias continuam, se estendem, mas a nossa equipe técnica já retorna conosco a um trabalho a partir do dia 16, e aí já vamos juntas começar, sim, a encontrar melhores saídas para o que virá. Então, essa rotina nossa foi quebrada assim abruptamente. Crianças nem puderam se despedir, às vezes, de professoras, de amiguinhos. Foram para a aula no dia 13 de março, no dia 16, alguns já não estavam mais indo, porque já se dispensou, e dia 18 a escola para. Então, rotina quebrada na escola, rotina alterada na família. E aí, vamos falar um pouquinho agora sobre essa rotina? Aí eu peço para a Nata fazer as considerações, inclusive pontos que a gente vem discutindo na direção. Como é que a gente olha isso? Que importância tem, Nata, essa rotina em casa? Que sugestões, que orientações você pode nos dar aos pais que estão nos ouvindo, ou os pais do apoio, para quem eu repito que foram eles os primeiros destinatários dessa live, foi para quem a gente idealizou primeiro fazer, os queridos pais apoio que estão aí nos ouvindo. A gente está aqui juntas, sempre juntas, querendo o melhor para vocês e para os filhos de vocês. E aí, Renata, vai falar um pouquinho dessa rotina, de como é que ela pode ser construída em casa, a importância dela, e segue com Renata agora. Bom, Jane, e todos que estão aí, muitos ex-alunos, né, muitas mães, muitas professoras, ex-professoras nos ouvindo, né? Primeiro, eu gostaria de partilhar com vocês que ressignificar essa rotina de crianças e adolescentes nesse momento é um grande desafio, até porque nós adultos também estamos ressignificando a nossa rotina, né? Então, esse movimento, essa aprendizagem vai precisar ser paralela, né? A gente ressignificar a vida dos nossos alunos e ressignificar também a vida dos adultos. Só que a gente não pode esquecer que nós somos os adultos da relação. Então, cabe a nós orientar as crianças e os adolescentes, né? Então, quando você me pergunta como é que a gente pode trabalhar essa rotina nesse momento de férias, que aqui em Pernambuco a gente está em férias ainda, né? Então, eu traria um pouquinho da rotina na escola. Eu evocaria da escola a rotina como instrumento que pressupõe olhar para todas as ações e as relações que acontecem dentro de um espaço. Então, esse espaço agora se modificou, né? Esse espaço está com várias pessoas ocupando ele com necessidades diferentes, com características diferentes, e, nesse momento, eles estão em relação. E aí, eu me lembro que, conversando com uma pessoa, a gente estava falando sobre como é que a gente, nesse momento, vai resolver essa questão, né?
E aí a gente disse, inicialmente as pessoas estavam muito tentando entender o que estava acontecendo. Agora que todos entenderam o que está acontecendo, vem uma segunda pergunta: como é que eu vou organizar tudo isso junto com todo mundo que está aqui dentro para atender a necessidade de todos? Então é aí que a rotina, né, vai dar um contorno. Ela vai organizar esse espaço e essas relações dentro do espaço. Então, como é que a gente vai poder construir essa rotina? Bom, nesse momento, né, eu acho que o mais importante é o diálogo. O diálogo e a leveza já vai contribuir muito para a harmonia dentro dos lares, né? Então, para a construção da rotina, vai precisar sentar pai, mãe ou responsáveis e os adolescentes ou crianças. Então, todos vão precisar fazer uma reunião em casa. E essa reunião vai ter vez e voz de todos. Todos os envolvidos nesse espaço vão poder conversar. E aí, vão procurar as habilidades de cada um, vão conversar sobre o que está acontecendo, o que está acontecendo com todo mundo, não é só da minha casa, é na casa de todos, não é? E aí, para que a gente possa se proteger, a gente tem que fazer essa rede, fortalecendo cada um dentro de sua casa. Então, essa rede tem que ser pautada nesse diálogo, né? Então, vamos sentar com os nossos filhos e começar a conversar. O que é que eu tenho de interessante que eu posso contribuir na minha casa? Se eu ainda não descobri, eu, adulto, com meu olhar atento, com minha escuta, posso também convidar esse adolescente ou essa criança a trabalhar dentro da casa, exercendo um papel interessante. Então, é muito importante que cada um exerça seu papel social dentro da sua família, né? E ter a sua contribuição. Então, para a gente organizar essa rotina, uma coisa muito importante é que isso fique claro para todos, né? A rotina traz clareza, traz independência, porque cada um sabendo seu papel vai poder se portar dentro do espaço. Então, quando a gente pegar e estiver com os nossos filhos, a gente vai descobrir, cada um da sua forma, algo que registre essa rotina, né? Alguns podem fazer um registro corrido, alguns podem utilizar uma tabela, isso depende de cada família, né? Então, nessa, a gente coloca os dias da semana e coloca questões que são fixas dentro da família, coisas que são macro, o almoço, o jantar, o café da manhã, né? E o que é o brincar da criança, o momento da leitura, e depois coisas que são micro. Micro no que a gente diz é aquilo que vai mudar. O brincar está ali, mas o brincar, como vai ser o brincar naquele dia? Isso vai mudar. O brincar pode ser no ateliê de artes que eu fiz na minha varanda para meu filho, o brincar depois vai ser embaixo da mesa com a toalha e fazendo uma cabaninha, né? O brincar vai ser dançando os just dance, os adolescentes na frente da televisão. Então, essas coisas vão mudar, né? Mas tem as fixas e as móveis. Então, a gente precisa planejar observando todas as necessidades da família e deixar claro para todos, todos que fazem parte dessa família. Então, não esquecer também que nessa organização a gente vai precisar dos momentos de expansão e os momentos também de concentração. Aquele momento que está todo mundo junto, gostoso, ouvindo uma historinha, no colo da mãe, escolhendo um livro para ler em capítulos, ou então um momento que vai brincar, vai ter um momento com a massinha. Então, tem que também, nesse planejamento, nessa rotina, ter esses momentos de concentração e de expansão. Perfeito. Uma coisa só, antes de passar para você, Jane, que eu acho que é importante a gente frisar, é que os momentos dos adultos e das crianças precisam estar lá e serem respeitados. Mas, quando estiverem interação, precisa desconectar desse mundo exterior. Eu sei que a gente está usando, né,
o celular e o computador para entrar em contato com as pessoas, mas nesse momento da leitura, nesse momento que é só nosso, da nossa intimidade, a gente vai precisar desconectar. Então, a gente tem que precisar ter a sabedoria para tirar esses momentos de conexão com esse mundo exterior, mas também promover momentos de conexão interna da casa, do núcleo familiar, fortalecer esses laços. Perfeito, né? Olha, enquanto você falava, pessoas muito queridas nossas, mães, professoras, fizeram aqui alguns comentários. Acho importante a nossa parceirona Catarina Gonçalves, mestra, doutora em educação, que está sempre com a gente, colocou muito bem colocado que as crianças não estão presas em casa, elas estão protegidas. E é isso que a gente precisa passar para as nossas crianças. Também Van Cleide, nossa professora querida, colocou que a gente precisa redimensionar hábitos. De fato, a gente tem que repensar toda uma maneira de convívio, não é? A gente sabe que depois disso tudo, a gente não vai mais se conectar do mesmo jeito, aprender do mesmo jeito, a gente está tendo que inventar formas muito distintas e que, de alguma maneira, apesar de todo o sofrimento, muitos ganhos virão desses novos aprendizados. Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre esse papel, né, da escola e dos familiares, dos professores. A gente entende escola como esse espaço, organismo vivo, onde a construção do conhecimento se dá, mas esse conhecimento, esse conteúdo escolar, ele é muito mais do que fatos, conceitos, princípios. Ele é também, e hoje não, já há algum tempo, o mundo todo, os especialistas em educação, colocam como importantíssimos os conteúdos atitudinais, procedimentais, todos esses conhecimentos que são fundamentais para toda a construção dos conhecimentos científicos, que serão aqueles, sim, de uma responsabilidade prioritária dos especialistas de ensino, da escola. A gente não quer que os pais façam vezes de escola, nem vamos levar a escola para dentro das casas. Isso é muito importante que a gente coloque agora. A gente está em férias, vamos poder ter um outro formato dessa escola chegar mais dentro das casas, com todo um cuidado, com certeza. A gente não vai falar agora de um plano que ainda está se construindo, que a gente vai ter ainda um tempo com os nossos professores em abril para pensarmos em maio. Maio é um novo, é uma incógnita ainda para Pernambuco. Nós vamos torcer para que as coisas melhorem, mas não temos uma condição de prever se em maio estaremos juntos ou não. Mas a gente tem que pensar de que família tem um papel de educador essencial, que é o papel de gerar também essa consciência do papel de aprendiz que um filho tem, a importância de estar aberto para o conhecimento, essa curiosidade que é alimentada nas relações familiares, as conversas entre família, o que pai e mãe disponibiliza como estímulo para um filho, sem precisar ser professor, porque não o são, e a gente sabe disso, o papel do professor é insubstituível, um professor se prepara muito arduamente para ser um especialista do ensino, eles precisam ser respeitados na sua função, os pais sabem disso e valorizam muito, tenho certeza que nesse tempo em casa os pais estão mais ainda entendendo o papel transformador e essencial de um professor junto deles. Então, cabe o que aos pais? Que papel a gente entende como mais importante? Eu acho que se as famílias, nesse tempo em que estão precisando estar mais próximos ainda da rotina diária do filho, porque muitos pais eram muito próximos afetivamente, mas não estavam todas as horas para estar nessa construção da autonomia, desejavam, faziam isso nas horas possíveis, mas agora estão muito mais próximos para estarem preocupados com a questão da formação em atitude, a cooperação dentro de casa, a espera a escuta, o saber ouvir, o saber se posicionar, fazer com que esse filho pense, não entregar as coisas prontas. Então, um papel importantíssimo de desenvolver essa autonomia, esse ser que a gente lá na escola valoriza tanto, ser um ser pensante, desde pequenininho, protagonista. A casa tem um papel muito importante. Então, não vamos agora fazer tudo pelos filhos, como Nata falou dessa importância dessa rotina compartilhada, mas uma rotina voltada para cada vez mais os alunos ou as crianças e adolescentes em casa
poderia exercer papéis na colaboração da harmonia familiar. Então, cabe aos pais, nessa hora, de fato, serem referências positivas. E aí, por isso eu falei tanto no início, cuidem de vocês. Cuidem do bem-estar de vocês. Procurem contar até 10 naquelas horas de maior impaciência. Quando notarem que não estão dando conta, porque estão com um problema sério de trabalho, não podem se ocupar agora. Deixem os meninos mais livres, relaxados e dá o limite de vocês. Vocês precisam até para manterem essa tranquilidade. Mas também organizem bem o tempo de estar para essas questões procedimentais, o aprender a fazer, o aluno ou a criança poder em casa ajudar em coisas que estão também desenvolvendo a sua motricidade, as suas percepções, o seu raciocínio lógico. Quanto conhecimento, gente, informal, cotidiano, assistemático, é vital para os conhecimentos formalizados que a escola tem o dever de construir. Então, o papel dos pais agora é muito mais estruturante. Cuidar de si, cuidar desses filhos, abrir possibilidades para esses filhos exercerem o máximo possível de ações dentro de casa, aprender coisas novas que não aprendiam, porque estava alguém fazendo por eles, porque o pai não tinha tanto tempo de dar feedbacks e retroalimentar aquelas iniciativas dos filhos. Então, isso é muito importante que a família pense. Pessoas vão cuidar da aprendizagem formal. Vamos agora nos preocuparmos, e a gente vai dar mais ideias no outro bloco, com essa formação em valores, com esse água mole em pedra dura, aquilo que é de todo dia, independente da pandemia, são aqueles aprendizados tão importantes que cabe prioritariamente e primariamente à família. Então, a gente está aqui, podemos fazer outros momentos para dar mais sugestões sobre isso às famílias, mas eu queria também dedicar um pouquinho da minha fala aos professores, que também têm suas famílias, que estão vivendo todo esse drama, inclusive com esse desafio aqui em Pernambuco, porque se em outros estados eles já tiveram um tempo maior para prepararem aulas online e já entraram com esse movimento, a gente teve essa interrupção do contato, estamos em férias, mas temos que nos organizar, nos preparar para, pelo menos, pelo que se imagina, o mês de maio, ainda uma parte deles, se Deus quiser, que isso acabe rápido, mas a gente imagina que vamos começar com um outro formato, um outro modelo técnico-pedagógico, usando mais tecnologias, mas esses nossos professores, aí eu faço agora uma fala especial e muito carinhosa a esse time maravilhoso que nós temos, professores apoio. Vocês foram guerreiros junto de nós. Vocês, durante aqueles dias, fizeram atividades para que nossos meninos, nossas crianças e adolescentes pudessem fazer em casa, de 18 a 31. Se disponibilizaram a fazer vídeos para poder dar um carinho maior aos pequenininhos, mantendo um vínculo emocional tão importante. Sabemos que estão para arregaçar a gente. Confiamos na competência de vocês, confiamos na inteireza de vocês. Somos, de fato, uma comunidade de aprendizagem. Vamos enfrentar os novos desafios juntos. Vocês vão contar conosco, montando um projeto de formação continuada. Vamos falar sobre ele mais tarde, mas é importante não esquecer o papel também do professor que está em casa, com as suas angústias, porque nenhum queria ter se separado tão cedo dos seus alunos, sem nem ainda ter incrementado, ter desenvolvido o projeto do currículo do ano. Isso foi tudo abortado por uma contingência tão dramática, tão grande, tão grave, que nos afastou. Todos estão vivendo esse momento com expectativas, mas eu queria também, queridos professores, educadores de primeira, dizer a vocês, fiquemos calmos, vamos juntos dar conta disso. E isso é importante para que os pais saibam que contam com a verdadeira equipe, não só apaixonada por educação e comprometida, mas muito seriamente competente para fazer acontecer. Então, vamos estar juntos e a gente vai aprender juntos também novas formas de seguirmos fazendo com que nossas crianças e nossos adolescentes continuem aprendendo com significado, com compreensão, trabalhando aquilo que é essencial. Tudo vai ter uma saída. Vamos confiar. E aí, agora, eu queria que Renata falasse um pouquinho sobre esses novos tempos, o que é que a gente vem fazendo, já a direção, já os coordenadores, como é que o apoio já está se organizando
para esse novo modelo técnico-pedagógico emergencial, que é de uma contingência. O que é que a gente está pensando? Não temos ainda um projeto delineado, mas a gente tem coisas boas para contar sobre isso, da presença mais efetiva da tecnologia no nosso projeto. Vai lá, Natinha, que essa área ela é craque, ela é fera. Jane. Feríssima, Van Cleide, Carla e um time de professores que já vem ousando, já vem trabalhando lindamente com a tecnologia, vão ajudar muitíssimo toda a comunidade, né? E aí a gente sabe que isso tem tudo a ver com o tema da live, apesar de eu ter feito um recorte para os professores, porque a educação em casa, agora nas férias, tem uma conotação, mas se em maio, com aula online, essa educação em casa vai ter a presença muito efetiva e fundamental dos professores e professoras do. Então, vamos lá, Natinha. Alguma pergunta? Jane, algum comentário? não, estamos com pessoas muito felizes, agradecidas pelo reconhecimento dos profissionais da educação, né? Muita saudade de todo mundo, e a gente está continuando conversando, pegando o mote que você trouxe agora, né? Dos professores e da tecnologia. Então, queria reiterar todo o minha gratidão a esses profissionais, a esse time maravilhoso que a gente tem no Colégio Apoio, né? E se não fosse a nossa sinergia, aqueles 2 dias de organização de atividades, né? Que dia 18 a gente parou, né? Tivemos só 2 dias, mas esses 2 dias foram intensos, de muita entrega de cada um na sua especificidade. Nós, com a educação infantil, mandamos mensagens afetivas, algumas atividades de enriquecimento mais lúdicas, para que a professora não perdesse o vínculo com aquele grupinho, né? Então, elas estiveram presentes nas casas, né? Mantendo esse vínculo gostoso com as crianças. Para os meninos do Fundamental 1 e Fundamental 2, a nossa opção enquanto escola foi já pegar aquilo que eles já tinham, né, como expertise, tanto os professores como os alunos, e trabalhamos com atividades a partir desses canais, desses instrumentos, que foram os sites do Fundamental, né, no ciclo 3, e as salas Google. Então, nós usamos aquilo que os alunos já tinham a competência para trabalhar, já tinham conhecimento, já estavam familiarizados, e os professores também. Então, acho que isso ajudou, porque nossa escola já trabalha com tecnologia há muito tempo, né? Já é algo que faz parte do nosso trabalho, nós usamos também, né? Mesmo com aulas presenciais. Então, foi um pouco mais fácil por essa familiaridade que os alunos e os professores já tinham com as plataformas, né? Então, mas a gente sabe que aí esse ensino remoto, né, exclusivamente remoto, vai trazer uma certa insegurança, sim, para os pais, porque não são pedagogos, em sua maioria, e às vezes não sabem como fazer intervenções com as crianças e com os adolescentes. Então, a gente vai ter muito cuidado, claro que a gente vai ter muito cuidado para não deixar as famílias mais inseguras do que a própria situação que a gente está vivendo já deixa. Então, estamos pensando em tudo com o maior carinho, com o maior cuidado, para que seja da melhor forma que cada um puder, sem se cobrar demais em casa, fazendo aquilo que pode, aquilo que está ao seu alcance, né? Então, eu dei uma pincelada nesse momento de férias, né, do que a gente enviou para as famílias, e enquanto estamos nessas férias antecipadas, nosso grupo de gestão, né, as coordenadoras, estão em contato com as coordenadoras e orientadoras das outras escolas do grupo Baema Educação, né, com a colaboração desse grupo, e estamos trocando em vários segmentos, né, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, e vendo as melhores práticas de cada grupo para que a gente minimize alguns problemas que podem surgir mais na frente. Então, nós vamos aprender muito, porque em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, onde as outras escolas
do grupo estão localizadas, não estão de férias, estão em aula, então estão fazendo um trabalho já, que vão poder compartilhar conosco, e aí a gente pode incorporar, dependendo do nosso contexto, né, e da nossa possibilidade, para dar continuidade em maio do nosso trabalho, né? Outra coisa também é nosso grupo de tecnologia educacional e tecnologia da informação. Então, Van Cleide e Carla, né, nossas queridas, elas estão também em contato com a equipe de TE e TI das outras escolas do grupo Baema Educação, para que possam fazer essa rede de suporte para as escolas do grupo. Então, vai ser muito importante também. Então, estamos cuidando da infra, né, tanto de tecnologia como de educação, das coordenadoras, e foi muito oportuna alguns questionários que fizemos com alguns professores sobre esse período que a gente mandou atividades. E o que é que a gente percebeu? Né? Positivamente, um engajamento bem legal dos alunos, mas alguns professores sentindo necessidade ainda de atividades mais síncronas, quer dizer, estar presente aluno e professor no mesmo momento, trocando. Então, coisas que a gente vai pensar já para maio, né? Atividades mais colaborativas, né? Tutoriais para as famílias e para os alunos, para que eles compreendam melhor. E também, Van Cleide e Carla estão desenhando e vão compartilhar com as coordenadoras para juntas finalizarem esse desenho numa formação para esses professores, para poderem trabalhar com essas demandas novas que vão acontecer em maio, né? Possivelmente, né, vão estar com essa necessidade mesmo da gente estar longe, mas a gente vai estar com toda uma equipe trabalhando em prol de, o máximo possível, trazer tranquilidade, mas também momentos de estudo, de trabalhar argumentação, leitura, conteúdos básicos para que os alunos se desenvolvam depois que a gente, mais ainda depois que a gente voltar nesse olho no olho, né? E aí a gente volta para essa rotina que tinha um formato, a família vai precisar parar e ter outro formato, né? Então, esse outro formato, como é que vai ser? Vai ter um momento para aulas online com esse professor, vai ter momentos de aula que vai estar só, mas se eu tenho duas pessoas em casa, eu vou precisar também organizar qual o momento de cada um para usar a tecnologia dentro de casa. Então, fazer esse rodízio dentro de casa vai ser muito importante. E aí vai precisar fazer uma nova organização dessa outra rotina. Esqueci de falar de um assunto. Que a gente também vai mandar para as famílias um questionário futuramente, né, que Van e Carla estão organizando, para que nesse questionário a gente possa entender o contexto das nossas famílias. E aí, a gente, tendo os professores bem formados, nossas trocas pedagógicas, as famílias sinalizando seus contextos, vamos poder, todas da gestão, sentar e aí ver qual o melhor rumo para, em maio, fazer um trabalho mais eficaz, né? Um trabalho mais assertivo com os nossos alunos. Gente, olha só, eu estou aqui meio atrapalhada com as perguntas e os comentários entrando. Não estou acompanhando todos, mas vi pessoas trazendo assim, muita gente querida, curtindo, participando. Alguns me perguntando sobre como é que vai ser com os pequenos e com o primeiro ano. Como eu disse, a gente está desenhando esse projeto, porque estamos com os professores em férias. Mas a gente já estamos em várias reuniões agendadas para que a gente possa, com cada segmento, construir alternativas, sem nos esquecermos que temos também uma diversidade imensa de alunos na escola. Vamos ter que pensar desde os pequenininhos aos alunos com deficiência, aqueles que têm uma dificuldade maior para aprender,
os que são mais autônomos, tudo isso vai demandar muitos esforços. E também a gente vai precisar de muita compreensão das famílias, porque não vai ser muito fácil, nem a gente pretende substituir de todo a vivência presencial. Escola, gente, é mediação, é troca, é professor junto, acompanhando. A gente vai inventar uma possibilidade de não desaquecer esse elan pelo aprender, esse gosto por aprender. Vamos estrategicamente escolher aquilo que seja mais estruturante para a construção que virá depois. Certamente teremos um segundo semestre riquíssimo, fazer uma reorganização curricular para garantir a essência. Temos os anos vindouros para ir tirando essa diferença. Como eu disse no início, a preocupação agora não é essa. Conteúdos escolares a gente vai ter a vida toda para reorganizar currículos e trabalhar. Agora a gente precisa ter família, pessoas com saúde, claro, tirando proveito dessa relação e poder fazê-los galgar novos desafios, viver novos desafios, aprender também em casa, que agora é o bloco que a gente vai falar um pouquinho. Isso é papel da família, independente da gente estar vivendo essa circunstância. Há estímulos de casa, e agora, pensando em época de férias, o que é que eu vou fazer com criança em férias? Quando eles estão com a natureza toda, podem ir para clube, podem ir para casa de amigo, podem ir para baixo do prédio, podem ir para uma praia, para um sítio, a gente nem se angustia. Férias é para deixá-los escolher. Muda a rotina, férias é quebra de rotina, férias eles precisam desfrutar, fruir, ter uma mais leve, né, e menos regrada. Férias, a palavra já diz, é uma quebra daquilo que está instituído. Mas a gente está com uma vivência atípica. Férias, muitas crianças privadas, inclusive, de espaço. A gente tem uma diversidade enorme de vivências familiares. A gente sabe de crianças que estão num sítio, em contato com a natureza, outros têm casas com quintal, com jardim, outros estão em apartamentos que precisaram se reconfigurar, porque são home office dos pais, estão sem funcionárias em casa. Então, uma circunstância completamente adversa. E, para isso, a gente tem que também ser um pouco criativo e inventivo, enquanto famílias, para ocupar esses filhos, mesmo em férias, de formas também que deixem para eles registros e marcas de aprendizados importantes que vão ser um patrimônio quando eles voltarem para a escola. Aquilo que a gente falava, formação em valores, que só pais começam, e essa formação moral do aluno respeitar a autoridade, ter o tempo de fala, o tempo de escuta, o respeito, esse exercício dessas questões da solidariedade, da cooperação entre irmãos. Muita informação, muitos sites bacanas, você baixa livros de história, você tem acesso a museus. Agora, eu já falei disso no NETV muito rapidinho, sábado, mas para pequenininhos em casa, a gente tem que, se o apartamento é apertado, porque se o espaço é largo, é livre, maravilha, né? Não preciso nem estar ensinando o Padre Nosso ao vigário. Mas se a casa é pequenininha, apertada, a gente está com limites, vamos organizar esses espaços para que os pequenininhos possam explorar, trabalhar esse corpo que é tão importante, porque a criança é movimento, não é? É magia, é fantasia, precisa ter objetos disponibilizados para eles em casa, para que eles criem, para que eles inventem, para que eles possam brincar também de uma maneira mais dirigida. Professoras nossas mandaram para casa dicas interessantes, mas também eu gostaria de chamar a atenção para que esses pequenininhos, além do momento, que na televisão é muito rápido e a gente não pode falar, mas além da rotina deles, ter um momento de corpo, desse corpo se expressar, se mexer, mexer com água, mexer com massinha, já que não pode mexer com terra, por exemplo, ter também um momento da expressão, das linguagens, que aí vale ouvir boas músicas e memorizá-las, isso é um aprendizado maravilhoso para o futuro da escola. Boas histórias contadas de texto de autores de qualidade, mesmo que em capítulos, livro longo, narrativas boas para os menores. Vocês também terem um momento da expressão artística,
onde eles possam ter suportes diversos, podem pintar em caixa, em papéis diversos, lápis diversos, o que tiverem em casa, para eles darem vazão a essa criatividade. Não só trabalhar livremente, mas uma dica ótima é vocês entrarem num computador, por exemplo, pesquisarem N imagens, vamos supor, de árvores, mostrar um repertório de imagens de árvores, ou de casas, ou de barcos, de coisas que eles queiram, de bichos, para que eles apreciem aquelas imagens, observem e adquiram referências para os seus desenhos. Não é que eles vão ser só copistas, não, mas eles precisam ter mais imagens de referência para os desenhos irem amadurecendo. A atividade de desenho para os menores, principalmente a partir dos 2, 3 anos, os bebezinhos, a gente sabe que não vão estar ainda com esse trabalho de motricidade, mas a partir dos 3, que já começam com essa expressão mais gráfica, vamos desenvolver o desenho. Então, desenho, música, história, conversa. Isso seria a base do estímulo. E jogos. Não aquela coisa, jogos muito estereotipia, mas às vezes deixar inventar com bola, inventar em casa. Eles dão ideias, vocês também dão ideias. Então, acho que essa troca, em algum momento, vocês vão ter que reservar para estar com eles. Para os maiorzinhos, já que Renata vai falar para os adolescentes, para a turminha do Fundamental 1, eu estava conversando com Clarissa Góes, aquela repórter da Globo, quando ela me chamou numa das entrevistas, eu não pude desenvolver o tema, mas eu queria dizer duas coisas. Eu fiz até com meus netos, dei essa dica para eles. Eu disse, olha, em férias, mais férias onde vocês estão presos, façam principalmente 2 coisas, que eu acho que isso já seria o grande recado. Leiam todo dia alguma coisa. Tem uns que são já ávidos, adoram ler, mas outros leiam, nem que seja a regra do jogo, uma receita, uma notícia, o livro, leiam bilhetes, leiam e, se possível, o máximo de texto, de livro. Pessoal do 3º ao 5º que tem o Elefante Letrado, usem a plataforma, muito bacana para esse período. E a outra atividade perfeita para esse tempo de férias, escrevam. Sejam autores. Como? Vamos fazer de uma maneira criativa? Cada um escolhe uma pasta, uma caixa e vai criar todos os dias o seu texto de autoria. Seja esse texto uma música que ele invente, um jogo que ele invente, uma história, uma poesia, uma notícia, um bilhetinho afetivo que ele quer depois entregar para o vovô, para a vovó. Eu vi uma ideia que a minha neta está fazendo que eu achei muito lindo. Elas estão escrevendo bilhetes para todos os amigos, para na volta das aulas eles entregarem. Então, tem 1000 ideias para que eles escrevam de maneira afetiva e efetiva em casa. Porque se eles leem sempre e estão sempre escrevendo e exercitando essa autoria, e vocês, pais, na medida do possível, dialogando com essas produções, não para corrigi-las e higienizá-las e ficar apagando tudo e querendo só a ortografia, não. Mas refletindo com eles. Filho, relê isso aqui que você escreveu. Como é que você poderia dizer isso melhor? Se essa turminha do 1º ao 5º, basicamente, mantiver essa chama acesa da leitura e da escrita, com certeza, ao voltarem para o nosso encontro presencial, virão muito mais embalados e prontos para as maravilhas que a gente vai preparar para eles na volta. Então, ficam aí essas sugestões para os pais dos menorzinhos, esses momentos importantes, esses cantos em casa, o canto do corpo, o canto do jogo, da expressão, os tempos, como Renata falou, rotina é tempo e espaço, então vamos organizar isso para os menores e para os maiores vamos provocá-los, esses do 1º ao 5º, para que eles, quem quer uma atividade linda também, um diário desse tempo da pandemia. Escreverem todos os dias um pouquinho. Isso é história, gente. Nós somos seres históricos e eles vão estar fazendo história. Olha que lindo. Cada um vai fazer esse diário como pode. Podem ilustrar, podem copiar uma notícia, podem inventar. Então, é o diário deles que eles vão poder fazer e compartilhar depois com quem quiser. Ou um livro de histórias que depois a gente possa botar uma capa, quem sabe até vamos publicar. Olha que maravilha. Vamos criar desafios para ler e escrever. E ler junto de pai e mãe também é uma delícia. Então, aquelas horinhas da leitura compartilhada em família, discutir o livro, comentar o livro, isso gera desejo. Então, gente, agradeço a escuta aí de vocês
Vou passar para a Nata fechar com sugestões para os adolescentes e só voltamos para as despedidas. Jane, enquanto você falava, a Natasha, né, colocou, se a gente vai considerar nesse desenho do momento de maio com os alunos, é, pessoas que têm mais de um filho, que aí vão ter que dividir esse computador, né? Queria tranquilizar a Natasha, né? Dizer que a gente está considerando sim, né? Que a gente vai fazer a nossa parte, considerando esses 2 filhos ou 3 que existirem em casa e precisarem do dispositivo, né? Já estamos pensando nisso, e também é necessário que a gente organize em casa espaços para que, enquanto um estiver usando o computador, o outro tenha autonomia para a gente, nesse espaço que a gente constrói dentro de casa, a gente precisa deixar materiais acessíveis para esses meninos, né? Lápis de cor no espaço, no canto da varanda, ser o canto de artes. Então, ali vai ter lápis. Quer dizer, a gente vai transformar a nossa casa. Nossa casa não pode ser a que era antes, né? Nossa casa vai ser modificada de acordo com as necessidades. O quarto pode ser o lugar onde o pai e a mãe vai fazer um home office, a varanda pode ser o lugar do ateliê, a sala pode ter um momento de ser uma cabana. Então, enquanto um está ali no ateliê, né, o outro vai para ali, para o trabalho com o computador. Então, a gente vai considerar assim, Natasha, e nesse desenho, vocês também em casa vão precisar considerar essas demandas para que elas possam existir paralelamente, né? E, Jane, e assim, uma coisa que eu gostaria de frisar é que quando acabar, né, essas questões, né, quando os alunos vão voltar, eles vão precisar estar fortalecidos para ressignificar esse lugar da escola. Porque imagina, inclusive, os pequenininhos que passaram tão pouco tempo, né, mal entraram na escola, precisaram sair. Então, esse lugar vai ter que ser ressignificado. Ele vai ter que matar a saudade do pátio, dos brinquedos, da quadra, dos abraços. Então, a gente também vai pensar no quanto de tempo esses alunos vão precisar para essa volta, né? Essa volta presencial. Nata, tu tem agora acho que compactar e falar um pouquinho para os adolescentes que estão aqui esperando que você faça isso agora. Algumas Ah, sugestões para tá. a gente estar com o tempinho da Bom, gente quase. para os adolescentes, né, lembrar que são seres sociais, que gostam de trocar, gostam de grupos, né? Então, utilize esse grupo para conversar com os outros, para trocar experiência. Vamos fazer uma culinária, né? Desenvolver essa habilidade de culinária junto com a família, né? Ter esse momento junto. Pode pensar em aprender um idioma, o que a gente tem de cursos, né, online de idiomas, assistir filmes, séries com as famílias, aprender a tocar um instrumento, né? Tem muito site aí que ensina a tocar, né, grátis para aprender a trocar instrumento, né? Fazer cursos online, de exercícios físicos também, que eles precisam, né? A gente tem também plataformas com exercícios físicos também, e também com meditação, momentos de meditação, a gente tem muito, né? O Zen, o Meditopia, então, experimentar também, fora as novas receitas, também dar uma organizada na quantidade de fotos que eles tiram, então rever essas fotos antigas, fazer um álbum de fotografias, né, trocar com os colegas, fazer visitas virtuais em museus. Quer dizer, nós temos muitas dicas. Né? Tem cursos de desenhos, a Faber-Castell tem curso de desenho, de lettering, que as meninas adoram. Né? Então, aproveitar para fazer um curso de lettering nesse momento de férias. Né? E também um curso. A Regiane não está conseguindo voltar. E, assim, a gente espera que vocês tenham gostado do que a gente trouxe para vocês hoje, né? E agradeço muito a Jane nesse momento
né? Estou tentando entrar em contato com ela aqui, não estou conseguindo. Ai, consegui. De volta. Estou aguardando o Regina entrar. Opa! Bom, oi, meu amor. A gente estourou o tempo, né? E agora a gente está voltando para se despedir. Claro, eu queria só agradecer primeiro a Nata por essa parceria maravilhosa e também a todos vocês que nos assistiram. Espero que a gente tenha deixado alguma contribuição para aliviar o coração de algumas pessoas, para dizer para vocês que cuidado é a palavra que sempre nos move. Amamos o que fazemos, por isso cuidar de gente nos emociona. Escola para nós é território de vida, de pulsão, de encantamento, de aprendizado e que logo, logo está junto. Então, muito obrigada. Pais, eu tinha dito antes, mas acho que cortou. Pais e mães, deem um beijo bem gostoso, um abraço bem apertado em cada um dos nossos alunos, que são a razão maior do nosso existir. Muito obrigada a vocês por terem nos prestigiado. Beijo grande. Tchau, Um Nath. beijo para todos. Um beijo, Jane. Obrigada. Tchau.